Muito bem. Eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 19 e 20, os dois últimos versículos do capítulo e do Evangelho de Mateus, né? Os dois últimos versículos. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, primeiro evangelho, né? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Está projetado ali também, aqueles que quiserem acompanhar podem fazê-lo na tela. Diz assim então a palavra de Deus, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos, ou até o fim. O Senhor está conosco. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti porque podemos louvar o Senhor, juntos podemos Te engrandecer e podemos aqui também agora juntos, ó Pai, receber do Senhor, receber da Tua palavra que é viva e eficaz. Que cada palavra proferida aqui pela minha boca, Senhor, não sejam palavras minhas, mas sejam palavras do Senhor, ó Pai. Se houver palavras minhas que venham prestes a ser proferidas, que não sejam, Senhor, mas apenas palavras do Senhor, ó Pai, do Teu coração para nós, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, apure a nossa atenção para nós nos voltarmos para a Tua palavra, Senhor, porque é ela que nos transforma pela ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreendê-la e, mais do que isso também, Senhor, a praticá-la, Senhor, em nome de Jesus, que não sejamos meros ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude a comunicar essa palavra. Eu preciso do Senhor. Eu clamo a Tua misericórdia sobre mim, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Que o Senhor me ajude nesta hora, por favor, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na semana passada, eu trouxe aqui uma reflexão sobre Provérbios 15, 30, né? Sobre a boa notícia, né? Fala que as boas notícias fortalecem até os ossos, né? O olhar de um amigo, melhor dizendo, alegra o coração, e as boas notícias fortalecem até os ossos, né? E nós, refletindo aqui na semana passada, vimos que esta boa notícia é de fato o Evangelho, esta boa notícia é de fato Jesus Cristo, né? E hoje, não por acaso, eu queria compartilhar esse texto com vocês e pensar um pouquinho sobre discipulado, tá? E eu vou explicar o porquê que eu quero tratar desse tema hoje, tá? Primeiramente, discipulado, eu quero deixar claro aqui, discipulado se trata de alguém que é discípulo, que está passando ali pelo processo de tornar-se discípulo, a condição de um discípulo, né? É um período de aprendizado, está se tratando disso, esse termo, tá? Discipulado, alguém que está em período de aprendizado, está aprendendo, é um discípulo. E aqui, quando nós lemos em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, coloca o 19 para mim, Gá, por favor. Isso. Vamos pegar essa linguagem que está projetada aqui, para ficar mais fácil a compreensão. O Senhor Jesus estabelece aqui a grande comissão que nós chamamos, né, que é a tarefa principal de todo crente, a missão do crente, né, do cristão. E ele fala o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês, né? É isso que ele diz, mas pode deixar aí no 19 mesmo. Então veja que o Senhor Jesus, quando ele dá essa missão para o cristão, para o crente,
ele estabelece um processo. Falei sobre processo aqui semana passada. Eu gosto muito de pensar desta maneira, né, em processos. E a palavra de Deus está repleta deles, né? E aqui há um processo. Eu quero que você pense aqui comigo, ó. Primeiro, ó, ele fala o quê? Portanto, vão, ide, né, na linguagem mais antiga. Mas vamos pegar essa aqui que está projetada. Portanto, vão. Portanto, ide por todo mundo. Ide. Esta é a primeira fase do processo. É ir. Ir. Ou seja, agir. Atitudes na prática. Levante-se e haja. Levante-se e faça como eu tenho ordenado a você. É o que Jesus está dizendo aqui. Levante-se para romper barreiras. Levante-se para romper barreiras. Levante-se, vá para criar oportunidades. É isso que ele está dizendo aqui de forma... Eu quero, a minha intenção aqui é deixar de forma muito clara esse processo, essa missão que nós temos como crentes, como cristãos, né? Então, a primeira fase do processo é essa. Levante-se, haja, vá, ide por todo mundo. Fale da boa notícia que fortalece até os ossos, como nós vimos na semana passada. Supere o teu medo e a tua timidez. Não seja tímido. Não tenha vergonha. Mas crie relacionamentos de forma intencional. Vá. Levante-se. Converse com o teu vizinho. Converse com o teu colega de trabalho. Estou traduzindo aqui, tá, esmiuçando para a gente compreender na nossa realidade, no nosso contexto. Converse com o teu colega de faculdade, conversa com o teu colega de trabalho, de setor, com as pessoas, ou até mesmo dentro da própria casa. Converse com essas pessoas, seja intencional em criar relacionamentos, vá. É isso que ele está nos dizendo aqui. Esta é a primeira fase do processo, né? É ir, agir, atitudes na prática, né? E aí depois o Senhor Jesus ele segue a missão falando o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos, fazei discípulos, né? Ide fazer discípulos, como a linguagem mais tradicional diz. Façam discípulos. E o tema central aqui, como eu disse, é o discipulado. É o período de aprendizado. Discipulado se refere a isso, alguém que é discípulo, que está aprendendo, né? E fazer discípulos, ele está se referindo obviamente ali sobre ensinar, sobre treinar, sobre instruir, direcionar, né? E nós somos chamados a ser discipuladores. Ele não está falando, perceba aqui, ó. Ele está falando aqui, vão e sejam discípulos. Façam discípulos. A fase de ser discípulo aqui, para eles, já passou. Esta fase do processo é inicial. Agora está em uma fase mais adiantada do processo. Não está mais na fase de ser discípulo. Não quer dizer que nós vamos deixar de aprender. Não é isso. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre isso. Mas aqui já está numa fase de não apenas ser, mas de ensinar a ser discípulo, fazer discípulos. Estão me acompanhando? Graças a Deus, que bom. Então, aqui, não só os 12 que estavam aqui nessa ocasião do texto, mas nós hoje somos chamados a ser discipuladores, ser professores, aqueles que ensinam. Né? Falava aqui na escola dominical um pouquinho antes, né? Falei para o irmão que um dia, quem dera eu chegasse no nível de conhecimento que este irmão tem, o irmão João Batista, né? Que estudou aí a vida inteira e tal. Então, mas o irmão começou estudando, assim, sem saber, vamos pegar bem grosso modo, tá? Não tinha nada de conhecimento, não sabia de nada, foi estudando, aprendendo. Chegou um ponto que aprendeu, adquiriu um acervo de conhecimento, começou a ensinar. E é assim que deve ser esse processo. Chega um momento que nós não podemos só aprender, mas nós temos que ensinar. Não podemos reter o conhecimento só para nós. Né? Eu quero dar um exemplo aqui prático, né? Primeiro a gente tem que olhar para o umbigo, né? Da nossa própria vida, né? Quero dar um exemplo aqui acerca da minha vida, de um momento da minha vida, a respeito do meu aprendizado no violão, né? Eu comecei a aprender tocar violão ali, eu tinha uns 12 para 13 anos, eu estou com 34 hoje, né? Mais de 20 anos aí, né? Então, quando eu comecei, 2003, 2004 mais ou menos, eu fiz 2 meses de aula, não tinha, sim,
Aquela época não era a internet como é hoje, né? O acesso às coisas era bem mais difícil. Na verdade, tinha internet, mas eu ia na biblioteca pública, tal, fazia as minhas anotações no meu caderninho e tal, sobre música, né? Sobre violão, estudando por conta. Mas aí eu fui estudar com um professor, o André. Era lá perto da minha casa, lá, André Murilo, o nome dele. E eu fiz pouco, na verdade. Eu fiz 2 meses de aula, 2, 3 meses de aula com ele. Mas foi o que deu a minha base na música, né, no violão, lá em 2003. Então, de certa forma, vamos pensar por essa ótica, eu sou discípulo dele. Porque eu estudei com ele. Ele me ensinou conteúdos acerca de tocar violão que eu guardo até hoje, que me ajudam até hoje. É a minha base. Então, neste sentido, eu sou discípulo lá do André, no violão. Porque eu recebi os ensinamentos dele. Estão comigo? Certo, muito bem. Mas, depois que eu parei, eu fiz pouco, né? Como eu falei, 2 meses só, eu continuei estudando por conta. Né? Assim, eu até brinco, assim, o que eu sei é de ouvidômetro, né? Estudar por conta mesmo, estudar sozinho. Claro, depois eu vinha fazer uma graduação, uma faculdade, né? Mas, basicamente, aí, até um certo ponto, foi estudando sozinho, estudando em casa, né? Enfim, vendo vídeo e tudo mais. Mas depois que eu passei a concentrar um certo nível de conhecimento, eu comecei a dar algumas aulas. E eu passei alguns anos dando aula. Eu acho que estava pensando até ontem, acho que foi 6 ou 7 anos eu dei aula de violão. Para crianças, adolescentes, né? E, de certa maneira, estes que foram os meus alunos também são os meus discípulos no violão. Porque eu transmiti o que eu adquiri lá com o André. Comecei com o André e vendo os vídeos e tudo. Eu repassei, aliás, para estes outros, que foram meus alunos, né? Então, eles também foram os meus discípulos no violão. Então, como eu disse aqui, como cristãos, queridos, a gente sempre vai estar aprendendo. Nunca a gente vai deixar de aprender. Nunca. Por mais volume de informações que a gente tenha, concentre, a gente nunca vai deixar de aprender. Né? E quem realmente é sábio, sabe muito bem disso. Que nunca a gente para de aprender. Né? Quando falar que já não tem mais nada para aprender, tem alguma coisa errada. Sempre a gente vai aprender. Mas, como cristãos, isso é uma verdade também. Só que conforme a gente, e voltando para a palavra agora, conforme a gente caminha com Deus e aprende, e passa por experiências, e a gente adquire realmente conhecimento acerca de Deus, acerca da palavra, chega um momento que a gente precisa não só ficar aprendendo, mas a gente precisa também ensinar. A gente precisa também repassar esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo da nossa vida a respeito da pessoa de Deus e a respeito da palavra. A gente precisa repassar. Fazer discípulos. Eu fui um discípulo do André no violão e fiz outros quero crer, né? Quero crer, que tentei pelo menos fazer outros discípulos no violão. Assim deve ser a nossa caminhada cristã. Alguém foi nosso discipulador, fez de nós discípulos, aprendemos, mas agora é a nossa vez. Nós precisamos fazer discípulos para que eles também façam outros, e assim por diante. Estão comigo? Que bom. E esse ensino, este repasse de conhecimento é o evangelismo. É o que a gente fala tanto sobre pregar, sobre falar de Jesus, pregar o evangelho e tal. É repassar isso. Este conhecimento que nós recebemos é falar a respeito de Deus. Falar a respeito das verdades sobre Deus. Falar a respeito das verdades sobre a palavra. E não apenas isso de forma teórica, mas de forma prática. Testemunhar como estas verdades que a gente aprendeu ao longo da vida, elas impactaram a nossa vida. É falar sobre isso. Como que as verdades de Deus e da palavra impactaram a minha vida. Evangelizar isso. Nada mais. A gente não às vezes, de repente, não pode problematizar as coisas ou criar... não seria problematizar o termo mais correto, mas aumentar a dificuldade nisso. Evangelizar, pregar o evangelho, falar de Jesus nada mais do que colocar o que a gente aprendeu sobre Deus e a palavra em prática e testemunhar isso que Jesus fez na minha vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse texto aplica na minha vida porque uma vez aconteceu isso e tal.
Estou dando um exemplo aqui, tá? Bem simples. Mas é aplicar pegar as verdades de Deus e aplicar na nossa vida e falar sobre isso. Só isso. Nada mais. Esta é a segunda fase do processo. Primeiro, ir, né? Ide, vão. Essa é a primeira. Segundo, façam discípulos, sejam discipuladores, ensinem outros, né? E depois ele fala sobre batizar, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a terceira fase do processo, batizar em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E uma vez que a gente pega esse volume de informações sobre Deus, sobre a palavra, os aplica na nossa vida e fala a respeito deles para outras pessoas, uma vez que a gente faz isso, faz discípulos, e esses são convencidos pelo Espírito Santo para entregar a sua vida para Jesus, aí começa o processo da caminhada cristã para esse discípulo, para esse novo convertido, vamos pensar assim, tá? E um desses passos no processo é o batismo. O batismo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo nada mais é do que a afirmação pública de fé. A afirmação pública de fé. A expressão externa para que as pessoas vejam o que aconteceu no interior, no coração. A expressão interna de um acontecimento interno. Falei certo na expressão externa, né? De um acontecimento interno que aconteceu no coração. É a declaração do discípulo, aquele que está aprendendo, que agora ele pertence a Jesus. É isso. Às vezes, falando de uma outra maneira, as coisas se tornam mais simples, né, do que aparentam. Esta é a intenção. A intenção não é dificultar, a intenção é facilitar. Vão, processo, pensa, vão, ide, sejam intencionais, criem relacionamentos, depois ensinem, façam discípulos, e aí o trabalho também, em certo ponto, ele passa a ser com o Senhor através do Espírito Santo, porque ele que vai convencer, e aí quando isso acontece, a pessoa expressa o que aconteceu no interior dela, com o batismo. Certo? Estão me acompanhando? Depois do batismo, aí passa lá para mim, Gabriel, por favor. O 20, né? Ensinando, depois que passa o processo, vão, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e depois, quarta e última fase do processo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Ensinando-os. Aí pode falar para mim, mas fase do discipulado lá, do discípulo, passou, houve o ensino ali, houve a... Por que está falando de ensinar de novo? Mas lembra que eu falei que a gente nunca para de aprender. A gente nunca pode parar de ensinar e nem de aprender, né? E ensinar nesse último verso aqui, verso 20, é no sentido de direcionar, admoestar, corrigir, né? Às vezes chamar atenção quando é preciso, né? Repreender, corrigir. E depois do batismo, passa esse processo, o batismo do discípulo, o trabalho do professor, do discipulador, ele não se encerra. Eu fui lá, eu criei um relacionamento ali com o meu vizinho, né? Eu falei de Jesus para ele, tal, ele entregou a vida para Jesus. Vem aqui na IPI Ebenezer, o pastor Rafael batizou ele, né, em nome de Jesus, né? Batizou ele e tal, e aí beleza. Eu trabalho como discipulador aqui, encerrou. Não encerrou o seu trabalho de discipulador, de ensinar, de orientar. O trabalho de um pai e mãe se encerra quando o filho faz 18 anos? Não. Os irmãos sabem muito bem disso, muito melhor do que eu. É por toda a vida. E de certa maneira, o trabalho do discipulador é também por toda a vida. É claro que assim como os filhos, né, e os irmãos sabem disso muito melhor do que eu, os meus são pequenos ainda, mas já estou vivendo um pouco disso. A gente vai soltando, né, soltando aos poucos. Eu não preciso mais ficar carregando o Felipe ou até mesmo a Ana Clara o tempo todo no colo. Não são mais nenenzinho que precisa de colo, não consegue se locomover sem colo. Não,
Ela já corre por aí, já cai, rala o joelho, Ana Clara ralou o joelho aí semana passada, e abriu um berreiro, e, enfim. Ficou uma semana inteira passando pomada lá e tal. Mas porque já não há essa dependência de mim, da Márcia como pais, para ficar o tempo todo ali. A gente pode soltar um pouquinho, não muito, mas pode soltar um pouquinho. Mas o cuidado não para. O cuidado não para, né? Né, Israel? E o discipulador é a mesma coisa, ele precisa ainda, pelo menos por certo período, ou com menos intensidade, continuar ensinando, continuar orientando, corrigindo o seu discípulo. Lembra? Ele fala aqui, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Tudo o que eu ordenei a vocês. E olha o volume de ensinos que Jesus deixa, né, registrados na tua palavra. Então sempre vai ter que ter um acompanhamento por parte do discipulador. É por isso que se fala em pais na fé e filhos na fé. É exatamente nesta figura. Vai abandonar o filho? Não. Nem o biológico, nem o do coração e nem o da fé. Não dá. Deixar de cuidar, deixar de ensinar, mesmo depois que começa-se a caminhada do seu discípulo, é abandonar o filho. Não dá. Mas aí, quando ele já... A gente vai ensinando, a gente vai direcionando, corrigindo o discípulo. E quando ele tiver já esse volume de conhecimento suficiente, uma caminhada já razoável, ele pode repetir o mesmo processo com outra pessoa. Agora como discipulador, não como discípulo também, mas nesse caso agora como discipulador, ensinando. Eu fui lá, aprendi o violão por conta, estudei 2 meses lá com o André, aprendi dele. Depois dei aula por alguns anos, repassando conhecimento. Primeiro fui discípulo, depois fui discipulador, de certa maneira, pegando esse exemplo. É a mesma coisa, irmãos. Sem tirar nem pôr. É a mesma coisa. E eu quero partir para encerrar esta minha fala. Certamente podemos pegar exemplos de discipuladores e discípulos, né, na palavra. Vários, enfim, Paulo teve vários, né, Timóteo, enfim, muitos, né. Elias teve Eliseu. Se a gente for numerar aqui, são muitos, né. Mas vamos pensar aqui no próprio Jesus. Jesus, ele conviveu e ensinou esses 12 discípulos por cerca de 3 anos. E este nome não é à toa. Até na série, né, enfim, do The Chosen, eles usam muito esses termos, né, do professor e aluno. Eu sou aluno de Jesus, né, em algumas ocasiões os personagens falam, né, ele é professor, ele é um rabi, né, mestre. Professor, nada mais é do que isso, é professor, né? E ele passou 3 anos ali, cerca de 3 anos, ensinando esses homens, seguindo este processo. Jesus seguiu este processo também, que ele mesmo fala em Mateus 28, porque ele foi. A palavra diz que ele foi andando, encontrou lá os pescadores, vem, deixa tudo aí e me segue. Chamou. Criou uma oportunidade ali e eles foram. Aí depois encontrou o outro lá, falou, eu vi você quando você estava sentado embaixo da figueira. Jesus foi chamando, ele foi. Ele não apenas deixou a ordem, mas ele próprio a cumpriu. Ele, de forma didática, ele seguiu esse processo. Ele foi, ele chamou esses homens. E aí depois ele fez deles discípulos, durante este tempo em que esteve aqui. Passaram 3 anos aprendendo de Jesus, e não apenas isso, desfrutando da sua presença física. Que maravilhoso, né? Deve ter sido. E durante esse período, foram aprendendo, mas chegou um ponto que eles passaram também a ensinar. Porque a palavra fala que durante esse período, no ministério de Jesus, eles pregaram, eles batizaram, eles ensinaram outros, eles expulsaram demônios, eles operaram curas. Então chegou num ponto que eles aprenderam de Jesus, e aí eles começaram a fazer, a praticar aquilo que eles estavam aprendendo, de forma prática.
E durante esse período, certamente, não havia só os 12 discípulos, né? Esses eram os que estavam mais próximos, mas havia mais discípulos, né? Até por uma das indicações, né? A missão dos 70, né? 70 o quê? Discípulos. Discípulos, alunos. Estavam aprendendo. E os 12 ali, que eram os mais próximos, durante esse período, como eu falei, pregaram, batizaram e também ensinaram outros. Eles estavam mais próximos de Jesus e certamente repassavam conhecimento para outros. E continuaram aprendendo também. Ensinavam em certo momento, mas sem deixar de aprender do mestre também. Assim também deve ser comigo e com você. Amém? Assim também deve ser com cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Amém. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que nos ensina hoje, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque somos despertados, Senhor, eu creio. Eu e os meus irmãos somos despertados a aprendermos do Senhor. Aprendermos do Senhor que é manso e humilde. Aprendermos do Senhor que é o nosso Salvador. Deve ser o exemplo maior para nós em todas as coisas. Nós somos gratos a Ti por isso, Pai, porque o Senhor nos permite isso na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com o Senhor. Mas nós somos gratos também porque hoje o Senhor nos desperta para não permanecermos, permanecermos aprendendo, mas não apenas isso, Senhor, mas a ensinarmos também a outros aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Através da Tua palavra, através de outras pessoas, o Senhor tem nos ensinado. E nós somos hoje chamados a discipular, a exercer o discipulado, fazer discípulos, ensinar a outros, testemunhar a outros como as verdades do Senhor se aplicaram e se aplicam hoje na nossa vida. E com isso testemunhar do Senhor. O Senhor nos chama hoje para isso, Pai. Que nós possamos ser praticantes desta palavra, Senhor. Nos ajude a todos os dias compreender este processo, Pai, de ir, Senhor, de nos movimentarmos, Pai, de fazer discípulos, ensinar a outros, testemunhar a outros, para que no devido momento estes recebam o Senhor no seu coração, sejam batizados e possam assim fazer outros discípulos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos ajude a ser intencionais quando realizarmos este processo, Senhor, em cada uma das suas etapas, ó Pai. Nos ajude a criar oportunidades, nos ajude a não ter medo, a não ter vergonha, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda aos meus irmãos, ajuda a minha vida como pastor desta igreja, porque nós precisamos de Ti, nos dá estratégias, nos orienta. E nós somos gratos porque hoje o Senhor nos desperta para esta grande comissão, para a missão do Senhor que o Senhor nos entregou, Pai. Nos ajude a cumpri-la para a Tua própria glória. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus.